Olá, que seja plena e abundante a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre sua vida. Gostaria de convidar a você que começou a ouvir esta mensagem para meditar comigo nas promessas contidas no Salmo 23 para as nossas vidas. Você percebe que a incerteza do que nos reserva o futuro causa-nos certo desconforto e insegurança? É por isso que precisamos de alguém com o qual possamos contar em todas as circunstâncias, para nos mantermos inabaláveis diante das situações que teremos de enfrentar e não sermos acometidos de várias preocupações quanto ao futuro. Quantos de nós ainda sofremos por coisas que já se passaram? E sofremos também por situações que ainda não aconteceram. Deixe-me começar este estudo contando para você o relato de um certo empresário. Dr. Lúcio era conhecido por ser um homem muito competente, que sempre trabalhava arduamente para manter o sucesso que havia alcançado. Ele havia conseguido chegar a uma posição confortável financeiramente. Mas o mundo dos negócios, por ser tirânico, não lhe permitia relaxar. E por isso, não demorou para que as pressões de uma vida sobrecarregada de atividades cobrassem o seu preço. Depois de muito protelar, ele resolveu ir ao consultório médico. E após expor que estava com sérios problemas de insônia, taquicardia, dores de cabeça, mas tinha um sintoma que ele considerava o mais grave: era a sua memória, que estava sofrendo um grande desgaste e começava a falhar. Lúcio esquecia o nome de pessoas conhecidas, perdia constantemente as chaves da casa e do carro com muita facilidade. Ele contou para o médico que uma vez aconteceu algo absurdo. Depois de muito procurar as chaves da sua casa sem sucesso, ele as achou dentro da geladeira. Ao ouvir o relato de todos aqueles sintomas, o médico, um profissional muito experiente, pois fazia vários anos que exercia sua profissão, fez o diagnóstico. E ao constatar que os problemas daquele homem de negócios era advindo das pressões e preocupações de suas atividades cotidianas, de posse do receituário, escreveu nele o remédio e o entregou para seu paciente. Qual não foi a surpresa daquele empresário ao ler a receita que dizia: leia o Salmo 23, 3 vezes ao dia, e a leitura deverá ser feita pausadamente, meditando em cada declaração. O paciente, atônito com a tal receita, questionou a idoneidade daquele profissional. Mas depois de conversar por alguns minutos com o seu paciente, o médico o convenceu a experimentar o remédio, usando o seguinte argumento: que se ele tivesse receitado alguns comprimidos ou algumas injeções, se Lúcio os tomaria. Com a afirmativa do seu paciente, o médico lhe disse então que não haveria sacrifício algum em experimentar o remédio, que não ia lhe custar nada e seria bem melhor de ser tomado. Na manhã do dia seguinte, aquele homem pegou a Bíblia, que estava escondida em meio a outros livros na estante de sua casa, e com certa dificuldade procurou o texto, e por não ter prática em manusear sua Bíblia, demorou a achá-lo. Quando encontrou, leu como recomendava a prescrição médica. Fez isso ao meio-dia e à noite também. Depois de algum tempo, de volta ao consultório, sem as olheiras, o mau humor e o nervosismo que outrora o acometiam, o empresário, muito satisfeito com a medicação que lhe havia sido receitada, declarou ao médico que passara a dormir tranquilamente. Os problemas pareciam não lhe afligir como antes. Tudo porque aquelas palavras passaram a surtir o efeito confortador das promessas divinas para as suas adversidades. O texto que ele lia todos os dias era este: O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gostaria de citar aqui o que escreveu Max Lucado em seu livro Aliviando a Bagagem. Existem palavras mais amadas, emolduradas e penduradas em saguões de hospitais, rabiscadas em paredes de presídios, citadas pelos vigorosos e cochichadas pelos moribundos. Nestas linhas, marinheiros têm achado um porto, os amedrontados têm encontrado um pai, e os que lutam pela vida têm deparado com um amigo. E por ser tão profundamente amada, a passagem é vastamente conhecida. Você pode apontar um ouvido onde essas palavras jamais caíram, musicadas em centenas de canções, traduzidas em milhares de línguas, domiciliadas em milhões de corações. Um desses corações pode ser o seu. Que afinidade você experimenta com estas palavras? Para onde estes versos transportam você? Ao pé de uma lareira? À beira de uma cama? Junto a um túmulo? Esse salmo que vamos estudar agora talvez seja o mais conhecido dos salmos bíblicos. Davi, antes de se tornar rei, era um pastor de ovelhas. Ao escrever este salmo, ele usa sua experiência no pasto com suas ovelhas para comparar os cuidados de Deus com seus servos fiéis. Ele inicia este salmo não com uma petição, mas sim com uma declaração. No versículo 1 ele escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi fala do sentimento da ovelha. A ovelha sabe instintivamente que o pastor tem reservas para a sua alimentação do dia seguinte. Isso faz com que ela se sinta segura. Há um fato interessante que eu gostaria de comentar aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitas crianças que perderam seus pais durante aquela terrível guerra eram levadas para tratamento psicológico, pois as mesmas não conseguiam dormir à noite, porque aquele período que haviam passado era de fome e incerteza do amanhã. Choravam a noite inteira. Um certo psicólogo fez uma experiência. Antes de colocar as crianças para dormir, ele colocou na mão de um grupo de crianças um pedaço de pão. E aquelas crianças que seguravam um pedaço de pão passaram a dormir durante toda a noite, pois ao estar segurando aquele pedaço de pão, elas tinham a certeza de que no dia seguinte teriam com o que saciar a fome. A quem temos colocado como Senhor para as nossas vidas, para suprir as nossas necessidades? Davi faz uso do nome Yahvé. Embora estranho para nós, o nome era rico para Davi. Tão rico, na verdade, que Davi escolheu Yahvé acima de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Eu, Elion, Deus Altíssimo, e Eu, Olam, Deus Eterno. Este e muitos outros nomes de Deus estavam à disposição de Davi. Não obstante, ao considerar todas as opções, ele escolheu Yahvé. Por que Yahvé? Porque Yahvé é o nome de Deus. Essa é a forma hebraica do nome de Deus, traduzida como Senhor na Bíblia Sagrada, na versão Almeida, usada pela maioria dos evangélicos. Deus nos contou o seu nome. Você pode imaginar o quanto ele deve almejar ter comunhão conosco? Talvez você tenha lido em sua Bíblia o nome de Deus escrito assim, Jeová, ou talvez Javé. Vamos continuar nosso estudo com a forma hebraica, Yahvé. Moisés foi o primeiro a aprender o nome de Deus, 7 séculos antes de Davi.
O pastor de 80 anos estava cuidando das ovelhas, quando o arbusto começou a arder e a sua vida a mudar. Moisés indagou: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Isso está escrito em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Mais tarde, Deus lembraria a Moisés: eu sou Yahvé. Eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Os israelitas consideravam o nome sagrado demais para ser